Bom dia, gente! Como vocês estão? Que coisa boa! Mais um dia aqui, juntas. Deixa eu colocar aqui o microfone para o som externo não nos atrapalhar. E hoje vamos comemorar comigo que eu tô de aniversário, sabia? Deixa eu encaixar aqui. A gente vai falar sobre um assunto. Inclusive, eu já trouxe uma vez uma live aqui falando desse assunto. E é muito importante que tu entenda isso que eu vou te contar hoje, tá? Tu é aquela mulher que talvez estuda muito. De repente, também é aquela mulher que compra muitos cursos. Acaba muitas vezes nem assistindo. Ou assiste, mas não consegue aplicar nada. Mas eu quero falar principalmente contigo que estuda muito, sabe? Então, assiste as aulas, estuda muito. Só que percebe que parece que quanto mais tu estuda, menos tu consegue agir e aplicar o que tu tá aprendendo. Conta pra mim se tu se sente assim, se tu já se sentiu assim. E aí, eu quero te contar que existe um vício em aprender que nos paralisa. É sobre esse vício que a gente vai falar hoje. E provavelmente agora eu comecei a falar e tu já começou aí a perceber, a te identificar. Não, realmente, eu estudo muito, eu estudo. Só que mesmo assim, parece que quanto mais eu estudo, menos eu tô pronta, menos eu me sinto pronta. Gente, esse sentimento de não estar pronta, que te paralisa na maioria das vezes, não é sobre precisar de mais conhecimento, não é sobre falta de conhecimento, não é sobre não estar pronta, não é sobre não estar preparada. A gente já ouviu muito falar, né, sobre o termo obesidade mental. E sim, é uma obesidade mental. Mas o que talvez tu não perceba é que é justamente por causa disso que tu pode estar travada. Talvez tu esteja viciada em aprender. E aí eu vou te explicar hoje o que esse vício em aprender te traz aí de consequências não tão boas para tua vida. Mas, Letícia, tu tá dizendo que aprender não é bom? Não. Aprender é muito bom e a gente tem que sim aprender sempre, buscar conhecimento sempre. Aprender e não aplicar, isso não é bom. Isso é totalmente nocivo para ti, para tua vida, para tua saúde, inclusive mental, e para o teu desenvolvimento, principalmente, consequentemente, também para os teus resultados. Então eu quero que tu observe aí e preste atenção. Talvez tu não esteja travada, paralisada como tu pensa. Talvez tu esteja justamente viciada em aprender. Gente, conhecimento sem prática vira uma prisão. E é horrível isso. Eu já passei por isso. Acredito que a maioria das pessoas já passou por isso. Mas eu sei que tem muitas pessoas que ainda estão passando por isso. E é por isso que eu quis trazer esse assunto aqui na live hoje. O que acontece? Uma mulher que estuda demais, só que não aplica aquilo que ela estuda, ela vive uma das dores mais silenciosas que eu conheço. Por quê? Porque ela sabe muito. Mas quando ela pensa em agir, o que acontece? Ela se sente insegura. Essa semana a gente até falou sobre isso, né? Não lembro se foi na live de ontem ou na live de segunda, mas a gente falou sobre segurança, sobre como tu faz para tu se sentir segura. Quem não assistiu, assiste. Mas o que acontece? Quando tu estuda muito e tu não aplica, existe uma dor. Que dor? A dor de pensar em agir e não conseguir, não ter segurança para agir. Por que tu não consegue agir? Por que tu não tem essa segurança para agir? Porque apesar de tu ter o conhecimento,
a parte teórica, tu não tem a vivência, tu não tem experiência. E o conhecimento, quando tu sabe muito, conhece muito das coisas, aprendeu muito, mas não aplica, não ensina para ninguém, não passa adiante, não coloca ali em prática, fica pesado. Vira um peso aí na tua vida. Um peso enorme. E, gente, tu já parou para pensar que olhando para isso que eu já trouxe até aqui, tu já pode começar a identificar que talvez o teu cérebro esteja viciado em aprender? E sim, gente, vira um vício. E vocês vão entender por que isso vira um vício. E quando a gente fala assim, nossa, eu sou viciada em aprender, eu sou viciada em estudar. Se tu aprende, estuda e aplica, perfeito. Agora, se tu é viciada em aprender, mas não aplica, isso não é uma virtude, tá? É um vício muito disfarçado aí de produtividade. Sabe aquela sensação que tu tem? Nossa, eu me esforço, eu me dedico, eu estudo muito. Ai, mas meu dia não é produtivo, eu não consigo colocar as coisas em prática, as coisas não acontecem, os resultados não vêm. Tu já teve essa impressão? Gente, o que eu trago aqui para vocês? É um estudo, tá? Foi pesquisadores, tá? Descobriram algo que é muito sério e é muito importante que tu entenda. Entenda, olhe para tua vida e identifique, opa, eu tô vivendo isso aí. Quando tu aprende demais e não aplica, a tua capacidade de agir, de entrar em ação, despenca. É exatamente isso que acontece. Aqui está a tua capacidade de agir, tá? Imagina assim, que uma pessoa, ela aprende, aplica, aprende, aplica, aprende, aplica. Concorda que existe aqui um equilíbrio e as coisas vão acontecendo? Ao mesmo tempo que tu vai aprendendo, tu vai aplicando, tu vai ganhando experiência, aí tu estuda mais um pouco, aí tu aplica, tu ganha mais experiência, tu vai ficando cada vez melhor naquilo. Só que quando tu não aplica o que tu estudou, e aí tu estuda e não aplica, estuda e não aplica, estuda, 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 fica uma distância gigantesca entre a tua experiência, a tua ação e o que tu aprendeu, né? O que tu estudou. O que começa a gerar na tua mente? Insegurança. Por que essa insegurança vem? Nesses estudos que eu falei para vocês, eles chamaram isso de paralisia por excesso de informação. E sabe da onde que vem essa paralisia por excesso de informação? Esse motivo aí tem um nome, que é a dopamina. Como assim? Vamos simplificar aqui. Imagina, tá, que a dopamina é uma mensageira do teu cérebro. Ela é uma mensageira. Ela vai mandar recados pro teu cérebro. E aí, toda vez que tu vê um vídeo, tu assiste uma aula, tu faz um curso, tu lê um livro, tu estuda, o que essa mensageira corre e te fala? Parabéns, você evoluiu. Ela traz ali essa mensagem de prazer, de realização, sabe? De, nossa, tu fica com aquele sentimento bom de, nossa, olha o que eu fiz, olha aqui como eu sou dedicada, olha aqui como eu estudo, né? Ela manda essa mensagem, parabéns, você evoluiu. Por quê? Porque tu estudou muito, porque tu fez curso, porque tu assistiu um vídeo, assistiu uma live, tu leu um livro. Ela vai te mandar esse recado. Só que, na verdade, não. Tu não evoluiu. Tu consumiu um conteúdo, tu aprendeu algo, tu adquiriu ali um conhecimento, só que tu não colocou em prática, tu não fez nada com aquilo. Tem até uma frase que eu gosto muito, que é assim: se tu estuda muito e não aplica nada, tu tá na mesma, né, na mesma linha de quem não estuda nada. Porque quem não estuda nada não faz nada. Quem estuda e não aplica, não faz nada também. Então,
Quem estuda muito e não aplica nada, tá na mesma linha de quem não estuda nada. Isso aqui tem muito a ver com isso. O que acontece? Aí vem aquele recadinho ali, né, de que tu evoluiu, parabéns e tal, só que na verdade tu não evoluiu nada. Porque tu só consumiu um conteúdo e tu não fez nada com ele. Independente do que foi, se foi uma aula, uma live, um vídeo que tu assistiu, um livro que tu leu, um conteúdo que tu estudou, não importa. O que acontece aqui pro teu cérebro? Para o teu cérebro, quando tu estuda e vem essa mensagem, é como se fosse ali uma recompensa. A dopamina, que vem como essa recompensa ali, ela já chegou na tua mente. Então é basicamente assim, ó. Tu estudou muito, tu não evoluiu porque tu não aplicou, mas tu consumiu um conteúdo. Aliás, tu só consumiu o conteúdo. Pro teu cérebro, a recompensa já aconteceu. E pronto, tu não precisa falar mais nada. Não precisa fazer mais nada. Porque para ele o ciclo já foi completo ali. Aí o que acontece? Começa aqui um ciclo, que é o vício que eu falei. Tu aprende, tu sente prazer porque tu aprendeu, porque vai vir aquele recadinho ali da tua mensageira dizendo parabéns, tu evoluiu, tu aprendeu mais uma coisa aqui. Só que aí tu começa a se incomodar, né? Se incomoda porque, eu sei, mas eu não tô fazendo. Tem alguma coisa errada aqui. Acho que eu preciso estudar mais. Aí o que tu faz? Tu procura mais aprendizado. E de novo não age. E vira um ciclo. Aprende, sente prazer porque aprendeu, se incomoda porque não tá tendo resultado, busca aprender mais, então tu compra mais curso, tu estuda mais, tu faz mais aula, só que tu não age. Tu nunca age. É como se fosse assim, sabe aquele prazer que a gente sente de pedir uma comida gostosa lá no iFood, vem rapidinho, tu come e acabou, e depois tu se sente frustrada, ou porque tu gastou que tu não podia nem gastar, ou porque tu comeu e tu não podia, porque tu só tá engordando e te alimentando mal. É mais ou menos isso que acontece. Na verdade, é exatamente isso que acontece, só que num outro contexto. Então, chega ali aquela sensação de prazer e acaba. Depois tu se sente arrependida também. Por quê? Nossa, eu estudo e não aplico nada. Tá, mas peraí, eu preciso estudar mais, eu preciso entender um pouco mais. Tu fica com aquela sensação de que tu precisa mais. E é assim que um vício se instala. A sensação de precisar mais daquilo para receber a mensagem, a dopamina ali. E aí o que acontece? Tu fica com essa sensação, né? Rápida. É que nem eu falei o exemplo do iFood. É rápido, é gostoso, só que não constrói absolutamente nada. Muito pelo contrário, geralmente traz prejuízo. E aí tu fica cheia de informação e vazia de resultado. E aí tu te culpa, tu te frustra. E, gente, tem mais. Tem mais, e aqui eu acho que esse é o ponto mais perigoso que acontece. O que acontece? Quanto mais tu aprende, quanto mais tu sente que tu precisa agir e não tá conseguindo, e aí tu tem aquela sensação de, não, mas espera aí, eu preciso aprender um pouco mais. Eu preciso estudar um pouco mais. Aí quando eu terminar de estudar isso aqui, aí eu vou fazer tal coisa. Quando eu terminar esse livro, quando eu terminar esse curso, quando eu assistir mais dessas aulas. Lembra que eu falei que quando tu estuda e não aplica, fica ali uma distância muito grande, um desequilíbrio muito grande? O que acontece aqui? Olha bem, eu estudo e não aplico. Eu estudo e não aplico. De novo, eu estudo e não aplico. Eu estudo e não aplico. Quando eu penso, eu vejo, não, mas espera aí, agora tá na hora de eu colocar isso que eu aprendi em ação. Como a tua experiência, as tuas ações, o teu agir não aconteceu aqui, a tua parte intelectual, o teu conhecimento está muito, muito, muito acima dessa experiência que tu tem. Tu te julga, olha para a parte da tua experiência e pensa, não,
mas eu não tô pronta, eu preciso estudar mais. E tu continua estudando, estudando, cada vez mais distante, cada vez mais distante. O que que acontece? A parte de agir nunca acompanhou o estudo, tu se sente muito insegura. Porque, de fato, tu não tem experiência e tu não consegue agir, cada vez tu fica mais paralisado. E quanto mais tu pensa, eu preciso estudar e aplicar, mais tu sente necessidade de estudar e menos tu consegue aplicar. E é por isso que tu estuda muito e não consegue realizar nada. Tu não chega nos teus objetivos e tu não consegue agir. Você tem noção do quanto isso é sério, gente? E só quem já viveu isso ou está vivendo isso vai entender o quanto isso dói. Realmente dói. Dói muito. Eu já vivi isso também. E é assim, ó, é muito difícil. Gente, quantas mulheres chegam em mim com esse problema, vocês não têm noção. Nos estudos também foi concluído o seguinte, que quem estuda e aplica 10% do que sabe, colhe muito mais resultado do que quem acumula 100% de conhecimento e não aplica nada, não faz nada com ele. Então, gente, o que separa hoje a tua vida dos resultados que tu quer colher, da vida que tu realmente quer, não é ignorância, não é falta de conhecimento, não é precisar estudar mais na maioria das vezes. É o contrário, é teoria de mais e prática de menos. Experiência de menos, repetição de menos, treino de menos. E antes que tu ache que o problema é contigo, que tu é o problema, respira e já entende que tu não é culpada, tá? Já tira esse peso de ti. Não tem culpa nenhuma. Mas o teu cérebro entrou nesse vício. O teu cérebro está viciado em dopamina de aprendizado. E, gente, isso é biológico, tá? Quando isso acontece, se torna biológico. É fisiológico. Tu não consegue mais controlar. Por mais que tu queira agir, fazer, aplicar, chega num momento ali que tu não consegue mais, porque teu corpo já tá viciado. É que nem o vício, por exemplo, em uma droga. O corpo precisa e ele quer, a pessoa quer parar, mas ela não consegue. Entendem a gravidade disso, quanto isso é sério? Tá, mas e agora? Entendi que eu tô com esse problema aí, tô viciada em dopamina de conhecimento. Estudo, não consigo aplicar, me sinto cada vez mais paralisada. Gostaria de colocar em prática o que eu aprendi, mas eu não consigo. Eu não consigo, é como se eu estivesse amarrada e eu me sinto cada vez mais insegura, mais incapaz, mais insuficiente. Agora que tu entendeu o porquê que tu está assim, que existe uma explicação fisiológica no teu corpo, biológica, né? Existem estudos comprovando isso. Isso virou responsabilidade. Esse conhecimento, essa consciência que tu adquiriu aqui, virou responsabilidade. E, gente, escreve isso aí, ó. Conhecimento sem aplicação vira prisão. Talvez tu já esteja nessa prisão. Quanto mais tu estuda sem conseguir agir, mais tu treina a tua mente a desconfiar de você. E aí tu te torna cada vez mais insegura. Por quê? Tu estuda, tu fala que vai fazer e não faz. Quem estuda muito e não aplica está no mesmo nível de quem não estuda nada, como eu falei para vocês. E aí, hoje, o que eu quero? Eu quero que através dessa consciência tu comece a olhar para isso e pensar, não, para tudo. O que eu preciso aqui não é estudar mais, não é comprar mais um curso, não é acumular mais conhecimento. Eu preciso resolver a parte que fez com que eu viciasse em estudar e não conseguisse aplicar. E claro, né, gente, que existe algo aí por trás. Existe algo, alguma experiência que tu já viveu que te leva para esse lugar. Não é à toa. Mas o que acontece? Vamos olhar para a parte consciente. Vamos pensar assim, ó. A partir de hoje, a partir dessa live, sem fazer mais nada, o que eu posso aplicar que vai funcionar na minha vida?
que que tu vai fazer a partir de hoje, tá? Tu vai pegar tudo que tu já sabe, os cursos que tu já tem, as aulas que tu assistiu, o teu conhecimento, tu vai aplicar 1% do que tu já sabe, 1% todos os dias. Escolhe uma técnica, escolhe um assunto, escolhe aí alguém para te aplicar isso e faz. Porque a segurança, ela não vai nascer do estudo, ela vai nascer da vivência. Só que aqui tem um porém, tem algo mais profundo aqui. Então vamos combinar assim, a partir da live, a partir da consciência, tu consegue fazer isso aqui? Consegue. Vai ser fácil? Não. Tu vai conseguir sustentar isso por muito tempo? Também não. E Letícia, mas então o que adianta eu saber de tudo isso? Adianta porque agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. O que acontece aqui? A parte consciente, os 5% aí que é consciente, entendeu tudo isso e já decidiu que, opa, a partir de hoje, eu só vou estudar mais depois que eu aplicar isso aqui que eu já sei. Ok. E aí tu vai te esforçar para fazer isso, para aplicar ali 1%, né, do que tu já sabe. Só que lembra que eu falei que nem vai ser fácil e nem tu vai conseguir sustentar isso por muito tempo? Por quê? Porque se já existe aí um vício, já existe aí uma questão biológica, fisiológica no teu corpo te impedindo de agir, o teu cérebro ele já está acostumado, já está tudo registrado aqui, ele já está num automático de viver assim, tu não vai conseguir nem sustentar por muito tempo e nem conseguir fazer de forma fluida, porque vai ser bem difícil. Realmente tu vai ter que ir no esforço. Mas como tudo tá aqui na nossa mente, tudo que a gente pode resolver começa aqui, aí tu tem a opção de resolver aqui também. Inclusive, a minha sugestão sempre vai ser que eu resolva aqui primeiro. Por quê? Depois de ter esse conhecimento, essa consciência e resolver a parte do automático que te faz girar nessa rodinha de ratos aí, tu resolve aqui, resolve todo o resto. Automaticamente, quando tu reprograma a tua mente, tu resolve o porquê de trás de tu ter chegado nesse lugar, nesse vício, né? Nessa necessidade de estudar, 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 e aí tu foi te perdendo a ponto de não conseguir mais equilibrar e aplicar o que tu aprende, tu resolve aqui automaticamente todo o resto do ciclo que eu falo para vocês, ele vai funcionar de maneira fluida também. Então eu vou resolver isso para a partir de hoje eu não ter mais essa necessidade de estudar, 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 estudar e não conseguir aplicar nada. E o caminho é o de sempre, né? Reprogramar a tua mente, atualizar aí a tua programação, as tuas memórias, as tuas referências que te fazem sentir essa necessidade. Gente, vou ser sincera para vocês. A minha agenda para essa semana já tá fechada. Para a semana que vem tem poucos horários ainda, tá? Mas se tu quer resolver, se tu te identificou, se tu pensou assim, nossa, tá falando comigo, eu sou essa pessoa aí. Eu estudo muito, eu compro curso, eu sinto que cada vez eu preciso comprar mais curso, estudar mais e não consigo aplicar, o que tu vai fazer? Tu vai me chamar lá no direct, tu vai dizer, eu quero. E eu já vou entender que tu quer resolver isso aí na tua vida, tá? Tu só precisa me chamar e dizer, eu quero. Pode digitar aqui na live também, eu quero. Eu quero resolver, porque eu tô cansada de estudar muito, comprar um monte de curso e não conseguir aplicar nada e não ter os resultados e sentir que eu nunca tô pronta e cada vez eu querer estudar mais, comprar mais curso e cada vez me sentir mais insegura, despreparada, incapaz e consequentemente culpada, frustrada também. Tá bom, minha gente? Eu não quero mais que tu viva isso. Eu quero que tu consiga pegar não só todo o conhecimento que tu já tem, mas tudo que tu vai estudar e aprender daqui para frente e transforme isso em experiência para te trazer resultado.
para te levar para a vida que tu quer. Quem entrou agora, assiste a live desde o início para entender. A live vai ficar salva. Aproveita esse presente que eu tô te entregando aqui. Gente, eu levei anos para saber disso. Eu estudei muito para chegar nesse resultado aqui, de te trazer assim, ó, prontinho, mastigado, da forma mais simplificada possível, para te entender por que tu tá vivendo isso. E para te entender também que não é culpa tua. Tá? Isso já se tornou aí uma questão biológica, fisiológica no teu corpo. E não, tu não vai conseguir resolver sozinha, tá? Tu precisa resolver aqui, ó, na tua mente. Então, a partir da reprogramação mental, a gente consegue fazer isso. Então, me chama, que eu vou te mostrar qual é o caminho, tá? A gente vai conversar, eu vou entender ali o teu contexto, eu vou te dizer, ó, existe uma solução, ó, o teu problema é esse, e a solução é essa ou essa. Qual caminho tu escolhe para resolver? Que pode ser comigo ou pode ser sozinha. Combinado? O que a gente não pode é mais ficar nesse lugar. E eu já estive nesse lugar, eu sei o quanto ele é doloroso e eu não quero mais isso pra ti, tá? Pode digitar abaixo da live também, se tu tá assistindo a gravação. Digita eu quero, que eu vou te chamar, eu vou conversar contigo e a gente vai dar um fim nisso de uma vez por todas. Chega, vamos dar um basta. Combinado? Pra hoje é isso, né, minhas lindas? Fiquem com Deus. E eu vou te dizer, se tu assistiu a live, assiste de novo. Envia para as pessoas que tu sabe que precisam desse conhecimento. E aproveita. Não fica só com esse conhecimento guardado aí na tua mente. Pega tudo que tu entendeu aqui hoje. Olha o que tu te identificou, entende, busca entender por que isso, por que, aonde que isso começou. E busca ajuda, porque com certeza sozinha tu não vai conseguir. E, gente, eu tô aqui de braços abertos sempre para ajudar vocês a resolver, tá? Mas eu querer não é suficiente, tu precisa querer. Tu precisa entender que Deus chega, tu não quer mais viver isso na tua vida e tu precisa resolver. Ó, pessoal aqui entrando na live para me dar os parabéns. Ah, obrigado, ó, comadre, amiga, obrigada. Certo, gente? Então hoje é meu aniversário, é dia de comemorar também, mas eu tenho atendimento aqui, ó, daqui a pouquinho. Obrigada, porque muitas pessoas me mandaram lá no direct, eu nem consegui ver tudo ainda, nem consegui responder todo mundo, mas assim que der eu respondo. Mas já deixo aqui meu agradecimento para quem lembrou, né? E, gente, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês. E de novo, não peguem o conhecimento que eu entreguei para vocês aqui hoje e ignorem. E não façam nada com ele. Façam. Vamos resolver. Vamos olhar para isso. Vamos dar um basta. Porque tu não merece viver assim. Naquela sensação de faço muito e não chego a lugar nenhum. Não chega, vamos dar um basta. Tá bom? Beijo, então. Fiquem com Deus. Até amanhã, que amanhã a gente tá aqui de novo. E obrigada de novo aqui pelas felicitações, pelo carinho, tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã.